A pergunta que quero fazer: quem é você? Ao fazer essa pergunta, você consegue ter uma resposta coerente? Você consegue dar uma resposta clara? É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, porque em muitos momentos, automaticamente, quando alguém nos pergunta quem é você, nós tendemos a responder: eu sou professora, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou faxineira, eu sou um gari, eu sou cabeleireira. Automaticamente temos o entendimento de queremos nos descobrir, nos definir pelaquilo que atuamos, pelaquilo que exercemos. Minha atuação enquanto mãe, enquanto profissional e assim por diante. Pensei sobre esse assunto para fazer uma ponte com o final do vídeo sobre o alienista. Quem quiser conhecer um pouco desse vídeo sobre o conto, sobre a história do alienista de Machado de Assis, esse vídeo se encontra aqui no canal. Ao terminar esse vídeo, eu fiz um questionamento um pouco sobre a questão do autoconhecimento. E devido a isso, procurei enfatizar alguns detalhes a mais, dando continuidade a essa discussão nesse vídeo de hoje. Para falarmos um pouco sobre isso, é preciso deixarmos claro que de todos os tipos de relacionamento que temos na vida, o relacionamento que mais importa para que todos sejam mais saudáveis é o nosso relacionamento com nós mesmos. E o ser humano, ele vive nessa busca constante pela essa ideia de autoconhecimento. Algo que vem perturbando todos nós, em todas as gerações, em todos os tempos. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu na minha essência? Então, para início de conversa, é preciso dizer que é muito difícil nos definirmos, porque nós não somos um só, somos muito de nós mesmos dentro da gente. Isso é um pouco complicado de entender, não é mesmo? Mas mesmo com muitos de nós mesmos em nossa essência, há algo que se firma e que me defina quem eu sou, como se fosse uma espécie de núcleo, nosso centro de nós mesmos, que nos faz saber que eu sou Edivânia e não sou Joana e não sou Maria, que eu sou Edivânia, professora, mãe, e não sou Fernanda, a menina, a garota, e assim por diante. Há um núcleo que sustenta todos esses eus. Mas essa busca por nos encontrarmos, por nos entendermos, é algo que nos confunde muitas vezes, até a nossa própria mente, ela quer nos confundir nessa busca pelo autoconhecimento, porque às vezes eu posso dizer algo, eu sou muito compulsiva. Na minha essência, eu não sou uma pessoa compulsiva, mas a minha mente, em determinados momentos, me faz atuar como uma pessoa compulsiva. Digamos que eu também posso dizer que, às vezes, eu quero determinada coisa, determinado objetivo, mas minha mente me leva para outro caminho. Então, a minha mente me sabota. Então, quem eu sou lá dentro da minha essência, né? Quem nós somos depende de várias situações, inclusive da situação que você está vivendo no momento. Quem eu sou no momento, no hoje, no agora, certo? É isso que vai também me definindo as mudanças que vão ocorrendo ao longo da vida. Eu não vou ser a mesma pessoa com 30 anos, a mesma pessoa de 20, aos 40 também não serei mais a mesma pessoa de 30, aos 50 não serei mais a pessoa de 40, porque eu vou mudando ao longo do tempo, porque o contexto em que vivo me faz ir mudando. E isso vai me fazendo cada vez mais me encontrar nessa busca de entender quem sou eu. Quem sou eu inclusive do trabalho, da família. Então, algo que faz com que a gente, nessa busca pelo autoconhecimento, procuremos nos definir. E em busca de responder essa pergunta, muitas áreas, muitas formas de conhecimento
trazem algumas respostas, como a psicologia, a filosofia, o budismo, as religiões. Todos esses âmbitos vão trazer alguma resposta. Mas tem uma resposta bem sintetizada no livro O Poder do Agora, que sugiro como leitura, que vai simplesmente dizer que quem eu sou é a consciência. Tem a ver com a consciência, é o que nos define. Porque só em fazer essa pergunta, quem sou eu, é como se eu já estivesse numa busca desesperada para me reconectar comigo mesmo, para me reencontrar com a minha essência, com o meu eu verdadeiro. E essa consciência tem a ver com a nossa percepção de quem somos. Dá um exemplo para se tornar um pouco mais claro. Digamos que você fique sozinho, seja abandonado em uma ilha deserta, longe de tudo e de todos, não tenha nada, não tenha ninguém, não tenha sua casa, seu transporte, sua família, o seu emprego. Ali, onde você está naquele momento, você vai ter a percepção de quem você é? Sim, você vai ter a percepção de quem você é. Nesse momento que você tem a sua percepção da sua essência, é que você pode ir em busca de se auto-melhorar cada vez mais para entender a sua mente, como a sua mente funciona, como ela deve funcionar, porque é no nosso autoconhecimento que nós podemos saber controlar a nossa mente. Aquela mente sabotadora que às vezes nos faz fazer com que sejamos pessoas compulsivas, pessoas estressadas, pessoas que às vezes digam, eu sou estressada, eu sou compulsiva, nem sempre. Muitas vezes é a nossa mente nos sabotando porque nós não estamos com o nosso autoconhecimento no grau que deveríamos estar, no grau que nós procuramos de forma efetiva e que nós nem sabemos, temos certeza, se um dia nos encontraremos com esse autoconhecimento profundo. E aí onde a gente procura ter uma mente mais saudável, uma mente que vai enfrentar os nossos medos, vai enfrentar os nossos bloqueios, porque nós estamos no autoconhecendo. E nesse autoconhecimento eu vou saber aquilo que me trava, aquilo que me impede, aquilo que me faz paralisar e me faz não ser eu mesma, porque o meu eu de verdade é aquilo que muitas vezes eu não tenho coragem de ser, mas está lá dentro de mim. Está lá dentro de mim. E é nessa constante busca que nós vamos nos descobrindo. E é por isso que eu retomo aqui a questão do livro do Poder do Agora, porque ele traz uma ideia de você viver o momento, o agora, porque é apenas no agora, no instante de vida deste momento em que nós vivemos na forma mais intensa de viver. Por quê? Porque se a gente não aprende a viver no agora, no presente, a nossa mente vai estar sempre nos sabotando. Por quê? Porque eu vivo ou presa ao meu passado ou com medo do meu futuro. Então, quando eu vivo de forma mais consciente, quando eu tenho essa percepção, o meu autoconhecimento de quem eu sou no momento do que eu devo fazer, no momento de quem eu devo ser, exatamente no agora, aí eu posso até ter um futuro diferente daquilo. E diferente do futuro que eu não teria caso eu não vivesse nessa constante busca desse autoconhecimento. Então, de acordo com as ideias presentes nesse livro, para que nós tenhamos uma auto-percepção de quem somos de verdade, é quando aprendemos a viver de forma mais consciente o momento presente, o dia presente, a hora presente. E algo que é muito comum desde as filosofias mais antigas é que o homem, ele foca sua vida em apenas duas coisas, que é conhecer a si mesmo e dominar a si mesmo. Isso tem a ver com a evolução da consciência, né? Saber quem eu sou, saber quem és, realmente sabendo quem és, né? E aí isso nos leva também à questão do nosso propósito de vida. Você passar uma vida inteira sem se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui,
Né? O que eu vim fazer no mundo? Qual a minha missão aqui nessa existência? Isso também faz parte da questão do autoconhecimento. Qual o nosso ideal? Quais são as ferramentas que nos permitem caminhar em busca daquilo que almejamos, em busca daquilo que sentimos que seja a nossa missão, que sentimos que estamos aqui para isso? E essa resposta é como se ela estivesse no nosso coração. Quando a gente diz assim, o meu coração está dizendo que eu faça isso. O coração aqui é apenas uma metáfora, porque o coração é um órgão, né? Que aí está a movimentar, como é que se diz? Serve para a nossa circulação sanguínea, serve para nos mantermos vivos. Mas, de uma forma mais metafórica, digamos que o nosso coração seria o nosso centro. O nosso centro, a nossa essência está naquilo que a gente sente, e a gente usa com o termo da palavra coração, como se fosse o centro em torno do qual a nossa vida gravita. Então, isso é a nossa essência. Então, na nossa essência mais profunda, é como se nós vivêssemos na nossa busca por encontrarmos um equilíbrio entre aquilo que nos move, que nos faz viver, que nos dá sentido de vida, entre aquilo que também é racional, entre aquilo que nós sabemos que temos que fazer nessa vida. Então, é uma busca eterna. Enquanto vivermos, nós estaremos sempre nesse caminho na busca por nosso conhecimento. Mas, digamos que alguns percursos nos fazem chegar a um entendimento maior sobre a nossa essência, sobre quem realmente somos, sobre quem realmente queremos nos colocar nesse mundo. E para isso, um exercício muito bom, além de, claro, que uma terapia é um dos melhores caminhos, as leituras sobre esse assunto também nos ajudam. Conhecer especialistas nesse tema também nos ajuda, mas um exercício muito bom é sabermos tirarmos de nós aquilo que é melhor. Quem eu sou, né? Eu posso ser, quando eu disse lá no início do vídeo que eu sou muitos em um só, mas quando eu digo, eu não gosto das segundas-feiras, que quase todo mundo não pode não gostar das segundas, porque começa toda aquela rotina. Mas eu gosto de estar com meus colegas, eu gosto de estar com meus alunos, eu gosto de estar no lugar que eu me coloquei neste mundo. Então, eu posso dizer que eu sou a pessoa que gosto de estar no meu trabalho, que gosto de estar exercendo a minha profissão. E não sair repetindo que eu sou apenas a pessoa que não gosta das segundas-feiras. Então, aquela consciência de eu extrair o melhor que a vida tem para me oferecer, né? Então, isso também tem a ver com o olhar que eu tenho sobre o outro. Porque aquilo que eu vejo no outro diz mais sobre mim do que sobre ele, né? Então, quando eu vejo apenas os defeitos, quando eu vejo apenas aquilo que o outro tem de suas falhas e não aquilo que o outro tem de melhor, isso está falando mais sobre mim do que sobre ele. Então eu posso querer ser lembrada como uma pessoa que gosto de ir para o meu trabalho, pela pessoa que eu gosto de exercer a minha profissão, do que eu ser conhecida pela pessoa que está sempre reclamando, que está sempre dizendo que aquilo não está bom. Porque tem muitas pessoas que mudaram muito ao longo da vida, que constantemente, que mudaram, que melhoraram, que evoluíram, mas fazem questão de se qualificar, de se colocar como uma pessoa que eu não gosto disso, não gosto daquilo, não aceito isso, não aceito aquilo. Então, quem eu quero, o que é aquilo que faz o meu coração bater mais forte e faz com que eu queira ser lembrada neste mundo? O que é que faz, o que é que me move, o que é que me dá pulsão de vida? Pelo que quero ser lembrada, né? Como eu faço para vencer meu medo, para vencer minhas limitações, para me autoconhecer e não deixar que o medo me domine, que as compulsões me dominem, que os meus pontos fracos me dominem, e sim que eu possa extrair de mim aquilo que é mais forte, aquilo que faz com que eu possa chegar muito mais longe do que eu sonho, do que eu almejo. Porque agora eu lembrei da escritora Clarice Lispector.
Quando ela vai publicar o seu primeiro livro, ela declara que teve muito medo, né? Mais tarde, depois dela vencer esse medo, ela escreve em uma crônica que diz que depois do medo vem o mundo. Então, essa frase fica para a gente finalizar essa nossa discussão de hoje e dizer que nós não tenhamos medo de buscarmos nossa essência. A consciência de quem somos e de quem está lá dentro de nós. Esse é o nosso verdadeiro eu. Esse que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos, porque a luta mais difícil do ser humano é buscar essa autoconsciência, essa autopercepção de si mesmo.